Olá, bom dia para vocês! Está começando mais um Momento do Esporte aqui na tela da TV da gente, trazendo muitas notícias e informações do que aconteceu no mundo dos esportes nos últimos dias. Vamos começar falando sobre os times alagoanos, especificamente sobre ASA e CSA, o futebol alagoano que segue sendo representado por esses dois clubes na Série D do Campeonato Brasileiro. Tanto o CSA quanto o ASA garantiram as suas classificações para a segunda fase da competição. Enquanto isso, infelizmente, o CSE acabou encerrando a sua participação. Jogando em Jequié, na Bahia, o CSA aplicou uma sonora goleada histórica sobre o Atlético lá da Bahia por 7-1. 7-1, lembra do 7-1? Bom, agora dessa vez foi o CSA que aplicou em cima do Atlético, tá? Esse válido pelo grupo A10 da Série D. E terminou na liderança do grupo com 21 pontos. A equipe azulina terminou a primeira fase com a quinta melhor campanha geral do campeonato e ainda ostenta o melhor ataque da competição. E, claro, os 7 gols desse final de semana ajudaram bastante. O CSA tem atualmente 25 gols marcados. E o destaque individual é do atacante Rian Santana, que já balançou as redes 9 vezes e divide a artilharia da Série D. No mata-mata, na próxima fase, o CSA vai enfrentar a equipe do Largato, lá de Sergipe. A primeira partida será fora de casa e a decisão acontece no estádio Rei Pelé, muito por conta da campanha que fez nessa primeira fase. Vamos ouvir um pouquinho a entrevista coletiva sobre as expectativas e sobre o jogo do final de semana que aconteceu lá nas bandas de CSA. Vamos lá. Fico feliz de estar falando aqui com esse primeiro lugar cravado, que sempre foi o objetivo, né? As pessoas às vezes estão acostumadas com entrevistas coletivas muito tradicionais e com politicamente muito corretas, né? A gente, ao decurso dessa primeira fase, a gente procurou sempre falar a verdade dos fatos, né? E quando a gente colocou alguma coisa em relação ao primeiro lugar e segundo, sempre foi o objetivo. E o objetivo alcançado, né? Alcançado com propriedade, alcançado com um futebol aí que hoje, nesse momento, nós temos 70% de aproveitamento, né? Nesse momento nós temos o artilheiro da competição, nesse momento nós estamos no G6, que se acabasse hoje o campeonato a gente estava, né, na Série C do Brasileiro, e tudo isso para mim é motivo de satisfação, né, de colocar um grupo que trabalhou muito forte até aqui comigo, que tivemos inúmeros problemas, mas em momento algum esse grupo deixou de estar apto, de se apresentar, a trabalhar, a evoluir, a fazer algumas coisas. Nós estamos aí realmente, né, colhendo frutos de muitas coisas que a gente fez, só que sabemos também que agora, né, é um outro campeonato. Bom, já o ASA empatou em 1-1 com o Jacuipiense e também encerrou a fase de grupos na terceira colocação da chave, com 17 pontos. O adversário do mata-mata vai ser o Sergipe, ou seja, teremos, mais uma vez, um time de Alagoas enfrentando um time de Sergipe. O primeiro duelo vai acontecer em Arapiraca e a volta acontece em Aracaju, já que o Sergipe teve uma primeira fase melhor do que o ASA. Vai ser jogos difíceis para a equipe do ASA Arapiraca, que precisa se provar em campo e buscar essa classificação para a próxima fase. E o CSE acabou se despedindo, né? A equipe de Palmeiras dos Índios perdeu para o Juazeirense por 1-0 e terminou a fase classificatória na quinta posição do grupo. Lembrando, tá, que as partidas da próxima fase estão previstas para os dias 20 e 27 de junho. 20, marca na agenda. E 27 de junho serão marcados, claro, né? Dependendo aí das situações, quais serão os dias. Mas é nesse final de semana, de 20 e 27 de junho, tá bom? A Confederação Brasileira de Futebol ainda vai confirmar quais são as datas, se realmente serão essas, e também os horários das partidas. Uma dica, poxa, não bota perto do Copa do Mundo, né? Que vai dividir o público um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Bom, já o CRB vive uma campanha de extremos na Série B lá do Campeonato Brasileiro. Se por um lado o Galo possui um ataque maravilhoso, um ataque cheio de gols, com 22 gols marcados, por outro lado, a defesa é a segunda mais vazada da competição, com 23 gols sofridos. E a última partida foi o exemplo mais recente que nós tivemos, né? Lá em Goiânia, o CRB abriu 3-0, cara. Quando eu tava assistindo, eu falei, poxa, que legal, 3-0, hein? Mas quando acabou o jogo, 3-3.
fez 3 gols, mas também sofreu o empate, 3 gols na etapa final, e deixou escapar uma vitória que parecia fácil, né? E também parecia garantida. Após a partida, o técnico Eduardo Barroca reconheceu que a equipe precisa corrigir urgentemente os problemas defensivos. Em 13 jogos disputados na Série B, se liga na estatística, o CRB passou apenas uma partida sem sofrer gols. Apenas um famoso clean sheet teve a equipe do CRB, que atualmente está com 15 pontos conquistados, né? E está ocupando a 15ª colocação. Vamos ouvir um pouquinho o que falou Barroca na coletiva após o jogo contra o Atlético Goianiense. Vamos lá. Eu acho que é muito evidente que o viés principal do nosso trabalho é a parte ofensiva, é o jogo coletivo. Todo mundo que já acompanha o CRB e acompanha o nosso trabalho sabe que isso é uma característica. Ano passado também foi assim. Além do melhor ataque, nosso time é um time que produz muito ofensivamente sempre. Mas a gente não pode buscar objetivos grandes e não vamos buscar objetivos grandes na competição se a gente não melhorar defensivamente. Não é possível a gente, nos últimos 4 jogos, sofrer 10 gols. Não existe ataque que consiga dar suporte a isso. Então, eu acho que o ponto principal de melhora é o aspecto defensivo. No último jogo eu falei que para defender bem você precisa de posicionamento, mas precisa de concentração, precisa ser bom em duelo, e a gente não está sendo. A verdade é essa, a gente não está sendo aquilo que a gente está sendo ofensivamente, a gente não está conseguindo ser defensivamente. Temos que trabalhar isso, é responsabilidade minha como treinador, cobrar, treinar, tomar as decisões, mudar posicionamento, mudar jogadores para que a gente encontre uma solução, mas precisamos encontrar uma solução o mais rápido possível, porque se a gente quer brigar por objetivos grandes na competição, não podemos tomar tantos gols como estamos tomando. Tá aí mais uma vez, né, o técnico Eduardo Barroca falando. O CRB volta a campo no próximo dia 21, quando vai receber o Fortaleza, as revélias na Copa do Brasil, né? Vem jogar aqui em Fortaleza, lá no Rei Pelé. Próximo dia 21, o jogo será aqui, tá bom? Vamos falar de Copa do Mundo agora? Rapaz, o que vocês acharam da estreia da seleção brasileira? E, assim, a estreia do Brasil segue repercutindo aí no mundo todo, né? Muita gente comentando o que aconteceu, o empate com o Marrocos por 1-1, né? O técnico Carlo Ancelotti demonstrou muita insatisfação com o desempenho da equipe. A coletiva de imprensa foi daquele jeito, com ele com aquele carão, chateado com alguma coisa, principalmente pelo primeiro tempo da equipe, né? Nas entrevistas após a partida, os jogadores também pareciam que estar chateados, tiveram até um discurso bem parecido. A palavra mais repetida nos discursos, nas entrevistas, tanto do jogador quanto do técnico, foi a ansiedade. Estar muito ansiosos, mas o Marrocos também estava, vou te dizer. Bom, o lateral do Negro chegou a afirmar que o Brasil teve sorte de ir para o intervalo com apenas um empate no placar, né? Porque poderia realmente ter sido bem maior a desgraça no primeiro tempo. Já o Ancelotti lembrou que a Copa do Mundo não se decide na primeira rodada, isso é verdade. Lembrando que a Argentina perdeu o primeiro jogo, né, da Copa passada para a Arábia Saudita. Muita gente já dizia que a Argentina não ia chegar e chegou, foi campeão. Então, e assim, Marrocos é um time bom, né? No ranking da FIFA é o 7º, uma posição a mais do que o Brasil. Então, claro, né, que a gente esperava uma vitória, esperava jogar bem. O problema todinho que eu acredito que foi, é que não foi nem o resultado, foi o jogo que a gente apresentou, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, vale nem a pena comentar muito, porque os caras cansaram, abriram o bico, né? Não tem tanto plantel assim, mas no primeiro tempo a gente passou por maus bocados, vou te dizer, viu? Muitos erros individuais, muitos erros de saída de bola, muitos erros de passe, muitos erros de posicionamento também. Parecia até que o time não tinha treinado aquela formação que estava lá de titular, que também surpreendeu muita gente, né? A entrada do Ibanez, a entrada do Igor Thiago, o Paquetá jogando primeiramente lá na linha ofensiva, depois sendo recuado para o meio campo, porque viu que não dava certo. E eu acredito que o Ancelotti vai mexer bastante no jogo contra o Haiti, que sinceramente não é parâmetro, né? A ideia é que o Haiti seja goleado pela seleção brasileira por conta das diferenças técnicas, táticas, né, de investimento também. Então a ideia é que na próxima sexta-feira o Brasil vença bem o Haiti, mas se não vencer bem, se for aquele 1-0, 2-0 meio xoxo, o negócio vai começar a entornar, a torcida vai começar a ficar mais chateada ainda, e espera-se que o desempenho da próxima partida seja bem melhor do que foi agora. Algumas dúvidas estão no ar. Se ele vai começar realmente com o Ibanez novamente, que eu acho que não deu certo.
A expectativa era muito grande, né, em torno do Ibanez como lateral direito. Parecia que era a solução dos problemas, mas a gente viu que não é. Temos problema nas laterais, sim, na direita principalmente. Acredito que o Danilo deu a voltar a fazer essa função. Casemiro foi muito mal, muito mal. Casemiro e Lucas Paquetá erraram bastante. Não sei se Casemiro volta para esse próximo jogo contra o Haiti. Fabinho entrou muito bem, fazendo o arroz com feijão que a gente conhece tão, né, tão bem. Muito provavelmente dele deva ganhar essa vaguinha de titular. E lá no ataque, cara, não sei ao certo, né? Se Rafinha permanece, também não foi muito bem. Se o Igor Thiago vai permanecer também, que eu acho que não. Muito provavelmente Matheus Cunha vai entrar nesse time aí. Fabinho deve entrar também. Danilo, lateral, também deve entrar nesse time titular. E vamos ver, né? Se contra o Haiti demonstra o futebol melhor. Que eu acho que o resultado vai vir. Agora, o futebol precisa ser mais bem vistoso, né? Uma coisa que a gente veja que está realmente sendo treinado, coisa que pareceu que não no último final de semana, né? Mas, como disse o Ancelotti, Copa do Mundo não faça o primeiro jogo, a esperança é a última que morre. Esperamos que dê tudo certo para a seleção brasileira aí no caminhar, que a Copa tá difícil. Holanda e Japão fizeram um grande jogo e muito provavelmente a gente vai enfrentar um ou outro na próxima fase, na 16 avos de final. Precisamos colocar nossa mão aí, senão vai dar errado aí a Copa do Mundo, tá bom? Mas foi muito bonito, muito legal de ver no sábado, camisa da seleção brasileira, a galera se movimentando para torcer. Eu conversei com um rapaz que trabalha no depósito de bebidas e disse que vendeu pra caramba refrigerante, cerveja, água, o pessoal fazendo as suas festas, fazendo sua resenha. Então, assim, Copa do Mundo, ninguém liga, né, ninguém tá assistindo mais, mas, meu amigo, quando começa o jogo, todo mundo se reúne com os amigos, com os familiares, para assistir a Copa do Mundo e a gente espera que continue assim nessa Copa, né? Até a final, tá bom? E uma das novidades da Copa de 2026 tem gerado debate entre os jogadores e entre também a imprensa. O zagueiro holandês Van Dijk criticou as pausas obrigatórias para hidratação que foram implantadas pela FIFA em todas as partidas do torneio. Segundo o defensor, as interrupções quebram o ritmo do jogo e prejudicam o espetáculo para quem acompanha pela televisão. O chamado cooling break, durante cerca de 3 minutos, e acontece na metade de cada tempo. A FIFA justificou a medida como uma forma de garantir as melhores condições físicas para os atletas, porque está muito quente, para beber aquela água, para se refrescar. Mas a verdade é que os caras não dão ponto sem nó, né? Os caras estão fazendo esse cooling break justamente para colocar comercial, intervalo no meio de tudo isso, fazendo com que o esporte, com que o futebol seja dividido ainda mais, não apenas em 2 tempos, e sim em 4 tempos, né? Como se fosse futebol americano, né? Esporte americano, que tem, né? 4 tempos. Eu gosto do cooling break no sentido de, primeiro, né, dos jogadores realmente se refrescarem, né, se realmente está havendo necessidade, porque tem jogo que é frio pra caramba, os caras param, o jogo não tem, né, mas se tiver necessidade, eu acho legal, sim, o cooling break. Acho também legal por conta do tempo, né, os técnicos têm tempo de dar algumas orientações que não estão dando muito certo, mas, por outro lado, esses questionamentos dos jogadores também, e o Jürgen Klopp falou sobre isso, né, primeiro, que quebra o ritmo do jogo, isso é verdade, quebrou o ritmo da partida do Brasil, que a gente acompanhou tão bem de perto, né? E segundo, né, que é muito longo, 3 minutos, não tem necessidade, 1 minuto, 2 minutos, eu acho que já tá bem pago, agora 3 parados, não sei, né? A senhora FIFA, claro, não dá ponto sem nó, já vendeu aí esse cooling break para os seus anunciantes. Bom, além da bola rolando, outro assunto também tem chamado a atenção dos Estados Unidos, que são os preços cobrados dentro dos estádios da Copa do Mundo. Uma cerveja custa entre 80 e 90 reais. Uma cerveja, minha gente. É bom que ninguém fica bêbado, né? Não tem como ficar bêbado com esses preços. Já uma garrafa de água ultrapassa 25 reais. Cara, a água é necessidade, né? Eu lembro até que aqui no Brasil virou lei, né? Lei Taylor Swift, que tem que dar água de graça depois que uma fã morreu. Cara, 25 reais numa garrafa. Eu tô falando reais, tá? Lá é outro preço, porque lá é em dólar. Mas se você for eu, Bruno, ou você, meu amigo que está assistindo aí, que é aqui do Brasil, for para lá, você vai gastar os 25 contos que você guardou aí para comprar essa água. Enquanto isso, um refrigerante passa dos 30 reais. Para comer, os valores também impressionam. Uma fatia de pizza custa mais de 50 reais. Uma fatia de pizza, que a gente compra 8 fatias por 50 contos, né? Lá é uma. Enquanto isso, um hambúrguer pode chegar a 75 reais. É muito caro, viu? Vou te dizer, viu? Até aquelas lembrancinhas que a gente gosta de trazer para os familiares aqui também, viu? Também está muito caro. Um chaveirinho de bolso custa mais de 60 reais. Um chaveirinho de bolso, 60 conto, cara. Enquanto isso, aquelas réplicas da taça da Copa do Mundo, 500 reais.
Não é fácil não, você tem que ir assistir o jogo e guardar dinheiro, né, para comer, ou então comer fora, né, cara, porque comer dentro do estádio, eu vou te dizer, viu, além de você ter que sair e tal, você pode perder um pouco do jogo, né, não tem replay, mas assim, os preços realmente estão impraticáveis, né, mas quem vai lá é quem tem banca, né, dá para pagar, chegou até lá, chegou, tem dinheiro para pagar, né? Bom, e vamos falar agora de mercado de transferências. O Real Madrid oficializou na segunda-feira a contratação do lateral esquerdo, o Cucurella. Lembra dele? Marc Cucurella, que era do Chelsea. Ele é espanhol, estava no Chelsea. É ex-jogador do Barcelona, mas assinou o contrato agora até 2032 com o Real Madrid. Ele é titular da seleção da Espanha. Eu gosto dele, né? A galera não gosta muito dele, não, né? Porque ele é um personagem, tem um cabelão e tal. Mas assim, é um jogador bem espirituoso, está em toda jogada, né? Joga bem, tem uma boa técnica e deve reforçar o setor defensivo do clube merengue após uma temporada abaixo das expectativas. A contratação marca também o início da reformulação que prometeu o Florentino Pérez, né? Depois da sua reeleição. Muito provavelmente ele já está anunciado, né? Mourinho também já foi anunciado, José Mourinho, mostramos aqui para vocês. O Konaté, zagueiro do Liverpool, saiu agora, depois de acabar o contrato. Deve ser também anunciado em breve pela equipe do Real Madrid. Enquanto isso, destaque marroquino, autor do gol do Marrocos no empate contra o Brasil, já saiu com o contrato, hein? Rapaz, a Copa do Mundo é bom por causa disso também. Esse cara já começa a abrir o olho aí para as novas oportunidades. E o Ismael Saibari, o autor do golaço, né, de cobertura em cima do Alisson, ele está muito próximo de ser anunciado pelo Bayern de Munique, lá da Alemanha. Segundo a imprensa alemã, o clube bávaro chegou a um acordo com o PSV, seu atual clube, né, que é lá da Holanda, para contratar um atacante de 25 anos. Essa negociação gira em torno de 55 milhões de euros, ou seja, é quase que uma cerveja e uma Coca-Cola. Mas assim, é muito caro, viu? Bom, esse valor ultrapassa 300 milhões de reais na cotação atual. Resta apenas alguns anos, né, a ser realizado, mas ele está lá, né? Só se eles pagarem uma crítica particular nos Estados Unidos, né? Mas acho que não tem pressa não, e ele muito provavelmente vai ser o novo reforço da equipe do Bayern de Munique, e o Bayern vai sim concluir todo esse processo durante a disputa da Copa do Mundo. Quando chegar lá, o Vincent Kompany já vai ter esse grande jogador no seu elenco. Mais um, né? Que elenco recheado de craques tem o time do Bayern de Munique, tá bom? Muito bem, essas foram as informações de hoje. Esse foi o nosso momento. Amanhã a gente volta com mais informações e notícias aqui na tela da TV da gente. Tenham todos um ótimo dia. Até mais!